Sem dúvidas, o filtro de barro é um dos grandes representantes da imagem do Brasil, um símbolo de brasilidade. Ele que promete deixar sua água bem limpinha, sem nenhuma bactéria, virou febre nas casas brasileiras, talvez até hoje. Eu garanto que se você não tem um filtro de barro em casa, você conhece alguém que tenha ou já teve no passado. Mas será que ele realmente funciona? Será que ele cumpre seu papel de deixar a água mais limpa e segura? Ou será que isso é apenas marketing, uma invenção, uma crendice popular? Eu já vou te falar. Antes, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. O filtro de barro é uma invenção 100% brasileira, apesar de ter registros de povos lá na América Central que armazenavam águas em recipientes de cerâmica, mas eles não faziam isso com o intuito de filtrar a água, deixar ela mais limpa. Faziam isso apenas para armazenar a água e deixar com a temperatura mais agradável. Porém, aqui no Brasil, principalmente ali na região do interior de São Paulo, as pessoas começaram a desenvolver esse filtro de barro. Consistia em 12 recipientes, um em cima do outro, e no meio tinha um disco poroso que continha carvão ativado, barro e outros componentes que serviam justamente como filtro. Como ele era um produto artesanal, poucas pessoas produziam, ficava muito restrito ali ao interior de São Paulo. Porém, na década de 1920, um imigrante italiano radicado no Brasil chamado Victor Zamparelli resolveu produzir esse filtro de barro a uma escala industrial. Resolveu abrir uma indústria de produção desse filtro e deu o nome dele de filtro São João, que é um nome utilizado até hoje e virou sinônimo do filtro de barro. E a partir dessa industrialização, desse processo de produção desse filtro em larga escala, ele virou febre no Brasil. Todas as pessoas queriam ter um, até porque ele era relativamente barato. Chegou a um ponto de quando as pessoas iam construir suas casas, já faziam ali um espaço reservado para o filtro de barro. Com o tempo, o filtro foi se adaptando, foi ganhando partes de plástico, como a torneira, por exemplo. Também o filtro, o disco poroso virou uma vela, foi adicionado prata coloidal para aumentar a eficácia dele. E ele virou febre até no meados dos anos 90, quando surgiram outras tecnologias mais avançadas, a popularização da comercialização dos galões de água mineral, também o surgimento do gelágua, que aí ficou muito mais prático, a água já saía geladinha ali, você não precisava gastar espaço na geladeira com garrafas de água. Isso tudo, o filtro de barro foi perdendo espaço, porém ainda é muito popular hoje nas casas brasileiras. Mas será que ele realmente funciona? Será que ele consegue filtrar a água, deixar ela mais limpa? E sim, ele funciona e não apenas isso. Estudos mostram que ele é uma das tecnologias mais eficazes na filtragem de água. Ele consegue remover até 99,9% das bactérias e protozoários presentes na água. Ele também vai tirar partículas de suspensão, partículas maiores que ficam ali suspensas na água, tirar a turbidez, ou seja, vai deixar a água mais cristalina, mais transparente. Hoje em dia ele ainda é muito popular, principalmente em comunidades mais afastadas da cidade, em que ainda não tem água encanada, depende de água de poço ou água diretamente do rio, de cisternas. Ele funciona muito bem. Estudos mostram que comunidades que utilizam o filtro de barro podem ter uma redução no número de infecções, o número de diarreias em até 90%. Só para você ter uma ideia de como ele funciona. E esse deveria ser uma solução de um problema brasileiro, porque ainda hoje perdemos a vida de muitas crianças para infecções como a diarreia, porque não tem acesso a um saneamento básico. Isso que deveria ser uma vergonha para um país como o Brasil, porém, em pleno século XXI, ainda é uma realidade. Então, sim, o filtro de barro poderia ainda estar salvando muitas vidas, já que é uma tecnologia simples e acessível. É claro que às vezes você precisa dar uma manutenção nele, deixar tudo limpinho, trocar a vela para que ele continue funcionando corretamente. Ele também não vai conseguir filtrar os vírus, já que os vírus são partículas muito menores que as bactérias e vão conseguir passar pelo filtro, pelos poros ali. Também ele não vai conseguir retirar toxinas químicas como agrotóxicos e metais pesados, mas mesmo assim ele não deixa de ser uma das tecnologias mais eficientes para filtrar a água. E ele é um exemplo da criatividade do povo brasileiro, que apesar de produzir um produto que à primeira vista parece ser simples, é um produto extremamente eficaz até os dias de hoje, até o século XXI. Além do mais, quem toma água do filtro de barro diz que ele consegue até melhorar o gosto da água.
Mas e aí, você tem filtro de barro na sua casa ou já teve? Deixa aqui nos comentários se o gosto realmente fica diferente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se gostou, considere deixar o like e se inscrever no canal. Deus te abençoe e até a próxima.